Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e dou continuidade aqui às exposições de Fundamentos de Literatura Grega 2, com a exposição de hoje intitulada Entre Mythos e Logos na Tradição Jônica, Heráclito. Vocês vão notar que essa série de vídeos tem uma espécie de fio condutor, não é? Tem uma espécie de leitmotiv, que é essa ideia que eu expus, inclusive, no nosso último encontro, dedicado ao pensamento, à obra de Parmênides, entre logos e mythos, a ideia de um pensamento que se faz por meio de uma espécie de disputa entre as várias formas de discurso que se constituem aí por volta do fim do período arcaico, início do período clássico, e que passa por um legado tradicional poético, homérico, hesiódico, mas também por uma corrente de pensamento que, enfim, tem na região da Jônia o seu centro, não é, a sua sede, e que com a obra de Heráclito de Éfeso tem um desdobramento posterior àquele que nós vimos com pensadores de Mileto e com Xenófanes de Cólofon. Para não perder tempo, vamos passar aqui a exposição sobre Heráclito de Éfeso. Heráclito, ao dizer que o oráculo de Delfos não declara nem oculta, mas significa, define com certeza o seu próprio discurso. Sentindo a insuficiência do sistema linguístico para desvendar o mistério do mundo, desenvolveu uma linguagem ambígua, alusiva, multissignificativa, apta a apanhar a complexidade da realidade apenas entrevista. Discurso que gera outros discursos em corrente sem fim indeterminável. Traduzir Heráclito é entrar num jogo em que as imagens se multiplicam, jogo de ondas, efêmeras, vivas. Donaldo Schuller, em seu livro de 2007, na página 12. Isso que o Donaldo Schuller sugere sobre a dificuldade de traduzir Heráclito, a gente pode aplicar a ipsis literis, a dificuldade de expor Heráclito. Vai ficar muito claro que, enfim, essa breve exposição de hoje, ela não pretende ser nada mais do que uma espécie de convite a que vocês, que estão assistindo à proposta de hoje, leiam a obra, busquem outros comentadores, busquem intérpretes antigos e modernos, tentem fazer suas próprias interpretações dessa obra que é tão aberta e que de fato convida a um pensamento sempre em construção. Tá? Vocês vão ver como o rumo para o qual eu vou querer dirigir essa proposta de hoje é extremamente aberto, tá? Mais do que comumente, e infelizmente essa exposição não pode ser nada mais do que introdutória. Como sempre, a gente começa com uma série de ressalvas, não é? Quando falamos sobre Heráclito enquanto um pré-socrático. Em primeiro lugar, é preciso destacar as dificuldades do estilo de escrita encontrado nos textos heraclíticos legados pela tradição. E eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque essa característica de dificuldade, não é, de um estilo denso, um estilo opaco, ela se deve, em larga medida, ao processo de transmissão do texto, mas ela, de certa forma, se encontra na própria sintaxe do texto, na dificuldade que os próprios autores antigos já testemunhavam na tentativa de ler e interpretar Heráclito, de forma que é possível, então, sugerir que há um trabalho explícito com a linguagem nesse sentido por parte do pensador. A gente precisa considerar ainda reviravoltas da recepção de Heráclito e sua obra, de Platão a Heidegger, passando por Nietzsche, porque, para ficar aqui no mais básico dos pontos, a ideia de que Heráclito é um pensador do devir, não é? Um pensador da inconstância da existência, da ideia de uma perpétua transformação. Ela é, em larga medida, conformada pela primeira leitura que Platão, de certa forma apoiado em Crátilo, não é? Um pensador que, a julgar pela própria obra platônica, era um heraclítico, fez no século IV depois de Cristo. Então, cerca de 100 anos, mais ou menos, depois da obra de Heráclito, uma certa ideia começava a se cristalizar em torno à sua figura, em torno à sua filosofia,
e é em larga medida a partir daí que vem todo um imaginário de questões relacionadas, por exemplo, à ideia de tudo flui, não é? Panta rei, expressão que não é da Lavra de Heráclito, que se encontra, na verdade, num diálogo de Platão. Então, levar em conta essa recepção é importantíssimo para compreender o próprio Heráclito, tá? As transformações por que ele passa, a fim de que a gente possa tentar compreender o seu pensamento em seu próprio tempo. Eu não vou me concentrar nessa questão da recepção, mas eu vou apontar alguns dos seus, digamos, pontos de inflexão no final da nossa exposição. E, como de praxe, eu indico aqui as edições críticas e as traduções para o português. A gente tem a última edição do Dioscurates, né, os fragmentos dos pré-socráticos, de 1951, que costuma ser ainda a edição de referência. Então, muito frequentemente, nós vamos encontrar as menções aos fragmentos de Heráclito segundo a nomenclatura Dioscurates, como eu já expliquei para vocês, não é? Na exposição sobre a filosofia jônica, Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Não vou entrar aqui nos detalhes, embora para o caso da obra de Heráclito, a metodologia escolhida para a disposição dos fragmentos por Dioscurates, ela digamos, ela coloca algumas questões, porque o nível de fragmentação da obra é tamanho que o critério escolhido para a ordenação desses fragmentos é a ordem alfabética do nome em alemão da fonte de onde é extraída a citação a Heráclito. Então vejam que é um critério a um só tempo objetivo, né, porque ordem alfabética, mas ao mesmo tempo extremamente problemático na medida em que abdica de qualquer tentativa de ordenação por assunto ou pelo que talvez tenha sido uma obra autêntica na antiguidade. Então isso coloca algumas dificuldades, porque quando a gente lê os fragmentos lá na ordem proposta por Dioscurates, é de fato uma espécie de bagunça. Não é? É como se a gente entrasse num quarto assim e tivesse tudo misturado. Tentando corrigir isso, né, o Miroslav Markovic propõe, né, na sua segunda edição do livro chamado Heraclitus, né, de 2001, uma ordenação diferente, uma ordenação em conformidade com o que é o projeto de leitura do Markovic, em torno lá a doutrina do Logos, a ideia do Logos e de seus desdobramentos no âmbito de uma organização mais sistematizada. Sobre as traduções em português, nós temos do livro Os Pré-Socráticos, disponibilizado lá no nosso Drive, da coleção Os Pensadores, a tradução que o José Cavalcante de Souza, organizador dessa edição, propõe aos fragmentos de Heráclito. A gente tem ainda Os Filósofos Pré-Socráticos, a obra escrita pelo Kirk, Raven e Schofield, originalmente em inglês e traduzida para o português pelo Carlos Alberto Louro Fonseca, que traz uma boa quantidade dos fragmentos em edição bilíngue e sempre acompanhada ali de alguma explicação, alguma contextualização. O trecho dedicado a Heráclito é considerável, é cerca de 40 páginas, então esse é um material interessante. Nós temos ainda do Alexandre Costa uma edição de 2002 em versão bilíngue, com os fragmentos contextualizados. Isso é muito interessante porque ao invés de simplesmente citar a passagem que é considerada autêntica, não é? Que é de alguma forma tida por autêntica pelos especialistas, ele cita o contexto imediato do qual essa citação foi retirada, então o que precede, muitas vezes o que sucede, e aí tendo o contexto do trecho, muitas vezes a gente consegue entender melhor o fragmento, tá? Então essa é uma obra legal, eu acho a proposta bem interessante. E do Celso de Oliveira Vieira, nós temos a sua dissertação de 2010, na qual, além de um trabalho de análise, né, de temas dentro do pensamento de Heráclito, ele propõe um apêndice com a tradução de todos os fragmentos em edição bilíngue. Está disponível na internet, eu acrescentei ao nosso Drive, então está disponibilizado no nosso Drive também. Vale a pena dar uma consultada, tá? Bem, dito isso, a gente entra no contexto cultural em que Heráclito viveu e a partir do qual propôs sua obra, retomando aqui muitas das coisas que já foram ditas anteriormente e que continuam a valer,
tá? A gente não pode perder de vista o que já foi dito sobre a ascensão da polis, como forma de organização sociopolítica no período arcaico, e suas instituições são aludidas frequentemente por Heráclito. Tá? A gente encontra alusões, por exemplo, a questões de justiça, a questões de defesa da polis, defesa das muralhas da polis, a lei, tá? Nomos, aparecem alguns fragmentos importantes, a aplicação da lei e por aí vai. Então essas instituições da polis, elas encontram na obra de Heráclito ecos muito comuns. E é interessante a gente notar as imagens empregadas por Heráclito, não apenas aquilo que ele quer sugerir em termos, digamos, de conceitualização, mas muitas vezes as imagens de que ele se vale para dizer isso, porque elas nos indicam muito, tá? Por exemplo, outro aspecto que a gente não pode perder de vista é a presença ou a ocorrência dessas guerras vivenciadas pelas polis gregas da Jônia com a invasão dos lídios e pouco depois dos persas, marcando profundamente a reflexão do pensador de Éfeso. A gente encontra inúmeras menções a combates, a guerras, não combates e guerras específicas, né? Mas ao ato de combate nos fragmentos de Heráclito, e isso nos dá a ideia do tipo de vivência que certamente era experimentada por Heráclito e seus contemporâneos naquele momento. A gente sabe que a realidade da guerra ela era muito comum na antiguidade como um todo, não é? Basta ler um pouco lá da Ilíada para se dar conta do nível de intimidade que os gregos antigos tinham com a realidade mortífera, não é? da guerra, mas de fato o mote da guerra é uma das formas de conceber, a gente pode dizer, o modo de transformação da realidade, tá? Por parte de Heráclito. A gente vai ver que não é o único, que ele está aí no âmbito de uma constelação de formas de concepção do vir a ser, não é? Dessa realidade, sempre no âmbito de uma harmoniosa tensão, né? Uma espécie de união de contrários, sempre tensa, mas ao mesmo tempo harmoniosa, e a guerra é um elemento importante. E ao mesmo tempo, um elemento que começa a aparecer também pouco a pouco, sobretudo a partir da invasão da Lídia, diz respeito à mercantilização e às transformações que a moeda passa a implicar nas relações humanas desde meados do século VI a.C. A gente sabe que a moeda, enfim, a sua invenção remonta à Lídia, né? A gente tem lá a lenda do rei Creso, o lendário rei Creso, muito rico, não é? Existem alguns mitos em torno a essa figura. E aqui vale a pena evocar os fragmentos de Xenófanes, o Dioscrans B3 e B4, não é? De Xenófanes, onde os lídios são associados ao luxo inútil e à cunhagem da moeda, não é? Moeda que aparece lá com o substantivo em grego nomisma, tá? Então, eu queria não deixar de mencionar isso aqui porque isso corrobora a ideia de que a cunhagem da moeda e a introdução da moeda nas relações interpessoais, ela tem testemunhos do período, tá? Xenófanes, então no Dioscrans 21, B4, cita, não é, a cunhagem da moeda como uma invenção lídia. E nós vamos ver que Heráclito também fala das riquezas, não é, do ouro, e do que ele promove em termos de relações interpessoais nesse contexto histórico também. Como de praxe, eu cito aqui a biografia, não é, escrita por Diógenes Laércio, de Heráclito, sempre com, enfim, uma espécie de pé atrás, sugerindo que isso seja sempre lido com um grão de sal, como a gente diz, não é? Ou seja, com alguma atenção, porque fica muito clara com a biografia de Heráclito a dimensão de problema hermenêutico que a escrita dessas biografias evidencia, tá? Por quê? Nessa biografia escrita por Diógenes Laércio fica muito claro como o autor parte do que são fragmentos restantes da obra de Heráclito para escrever a biografia com base em diferentes ditos, em diferentes sugestões e, evidentemente, se vale do que é a biografia para interpretar alguns fragmentos.
Então é um curto-circuito hermenêutico quando nós mesmos caímos nessa armadilha, quando nós então trazemos a biografia para tentar interpretar a obra a partir dela, porque, como eu já sugeri, essas biografias escritas a posteriori, elas parecem se apoiar única e exclusivamente nas obras para serem escritas. Tá? Então é um problema fazer o caminho contrário para propor uma nova interpretação. Em todo caso, a título de curiosidade, vai aí Diógenes Laércio, Vida e Obra dos Filósofos Ilustres, livro 9, sessões 1 a 3 na tradução do Mário da Gama, com algumas alterações minhas. Heráclito, filho de Bloson, ou segundo outros autores de Héracon, nasceu em Éfeso. Estava no apogeu na 69ª Olimpíada, então entre os anos de 504 e 501 a.C., era mais altivo que qualquer outro homem e olhava para todos com desdém, como demonstra claramente sua própria obra. Heráclito atacou violentamente os efésios por terem banido seu amigo Hermódoro, dizendo: fariam muito bem os efésios se todos os adultos pusessem fim à vida e confiassem a cidade aos jovens impúberes, por terem banido da cidade seu homem mais digno, Hermódoro, proclamando: não teremos entre nós nenhum homem digno, se porém houver um que o seja, vá-se embora viver com outros. E quando seus concidadãos lhe pediram para elaborar leis, ele se recusou, porque a cidade já estava submetida a uma constituição má. Retirou-se para o templo de Ártemis e foi jogar ossinhos com as crianças. Finalmente, Heráclito tornou-se misantropo e se afastou do convívio humano, passando a viver nas montanhas, alimentando-se de ervas e verduras. Em decorrência desse modo de viver, adoeceu de hidropsia e teve de voltar à cidade. Perguntou aos médicos de modo enigmático se sabiam transformar uma inundação numa seca. Como eles não compreenderam suas palavras, enterrou-se num estábulo de bois, na esperança de que o calor do esterco bovino provocasse a evaporação da água que o afligia. Entretanto, como nem assim conseguiu curar-se, morreu aos 60 anos de idade. Eu tenho certeza que essa biografia deve ter causado muito estranhamento em quem está me ouvindo agora, mas para tentar ilustrar muito rapidamente o que eu quis dizer sobre o projeto, né, ou a retrojeção de dados da obra na vida, a gente pode mencionar, por exemplo, esse ataque, não é, aos Efésios, que de fato nós encontramos na obra. A gente pode mencionar essa proximidade com as crianças, não é? Tem um fragmento específico em que Heráclito fala do tempo, não é, como uma criança brincando, e existem outros fragmentos em que Heráclito menciona crianças. Em todo caso, ele parece ter um olhar voltado para o universo infantil, como para o universo do onírico, como para, enfim, estados que de alguma forma são alternativos a aquilo que nós poderíamos dizer hoje de um comando pleno da razão por um adulto, digamos, convencional, não é? Um cidadão comum, não é? Um cidadão de bem comum, e isso é refletido na biografia escrita por Diógenes Laércio. O mesmo se aplica a esse caráter misantropo, não é? A ideia de que ele teria criticado muitas vezes os seus concidadãos aparece frequentemente nos fragmentos. Essa ideia de uma hidropsia, não é? Então, o jogo aí entre secar-se, buscar a umidade, buscar o equilíbrio entre uma secura e um excesso de líquido, por meio, inclusive, não é, do artifício ali de ficar junto do esterco, de fezes. Tudo isso está, de alguma forma, sugerido em diferentes elementos da cosmologia de Heráclito. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas vou apontar alguns desses elementos. Heráclito, obviamente, ele está em diálogo com as pessoas do tempo dele, né, com os pensadores do tempo dele. Então, Tales propôs lá elementos de uma cosmologia, mesmo Anaximandro, Anaxímenes, e, obviamente, Heráclito está em diálogo com essas ideias. Ele mesmo concebe o que a gente pode, talvez, dizer um sistema cosmológico, talvez alguns elementos de um sistema, e tudo isso que aparece na biografia é de alguma forma um flerte com diferentes partes da sua obra, tá? O que a gente toma eventualmente como um dado relevante dessa biografia é
a data mencionada por ela, tá? Ela fala ali que ele esteve no apogeu de sua vida na 69ª Olimpíada, o que é a acmé dessas biografias corresponde normalmente à idade de 40 anos. Então, se é sugerido que por volta de 504 ou 501 a.C. ele teria atingido a acmé, a gente pode imaginar que ele teria nascido por volta de 544 a 541 a.C. A data é um pouco suspeita, tá? Porque ela tem lá uma espécie de eco com a data de Anaximandro, mas não há razão assim, para questionar muito essa data. A vida de 60 anos é uma possibilidade, sobre a qual a gente não tem nenhum controle externo a essa informação, e eventualmente essa informação de que o amigo Hermódoro de Heráclito, e amigo aqui talvez, ou quase certamente, pode conter uma alusão sexual, né? Então a ideia de que Heráclito e Hermódoro tinham ali uma relação pederástica, tal como eu já expliquei anteriormente, né? Lá nos meus vídeos sobre Anacreonte, nos meus vídeos, inclusive sobre Safo, eu falo um pouco dessa relação pederástica, né, como uma instituição social. Em todo caso, os estudiosos têm informações de que esse Hermódoro parece ter sido exilado da cidade de Éfeso por ter medizado, não é? Ter passado para o lado dos Medas, ser então, de certa forma, alguém que contribuiu com a ocupação persa. E aí a expulsão dele remontaria a 478 a.C., quando Éfeso é liberada da dominação persa por meio do apoio ateniense. E então a sugestão seria de que ele teria sido expulso, né, esse Hermódoro, depois de 478. Obviamente entra aí um problema lógico, não é? Se ele nasceu em 544, não é, Heráclito, e só viveu 60 anos, ele não teria atingido esse período, não é? Sua vida não teria chegado a esse período. Então vocês vejam que essas informações não são todas seguras, a gente lida com elas com algum pé atrás, sempre. Mas é interessante para a gente tentar situar minimamente, de uma perspectiva histórica, essa figura, tá? Em todo caso, nós vamos nos concentrar aqui nos fragmentos atribuídos a Heráclito, não é? São atribuídos a partir de um longo esforço, não é, de coleta desse material e depois, no século XIX, de triagem de fato, com base em elementos estilísticos, com base, enfim, em análise linguística que leva em conta dados históricos, e a gente tem então um corpus mínimo que é consensualmente atribuído a Heráclito pelos estudiosos. Trabalhando com eles, a gente pode dizer que das interrelações que Heráclito estabelece no âmbito, então, de seu pensamento, existem citações a inúmeros precursores em sua via de reflexão, como Homero, Hesíodo, Arquíloco, Tales e Bias de Priene. Ainda que frequentemente essas citações se deem por um viés polêmico, não é? Ou seja, Heráclito muitas vezes busca se demarcar dessas figuras que ele cita. Isso é muito claro nas citações a Homero, a Hesíodo, a Arquíloco. A Tales não tanto, não é? Tales parece ser referenciado como o primeiro a ter praticado a arte da astrologia, e aí não fica totalmente claro se é uma crítica, pelo menos pelo que eu pesquisei não parece ser uma crítica. E tem uma alusão ainda a essa figura, não é, Bias de Priene, que frequentemente aparece na lista dos 7 sábios da antiguidade, ele que parece ter exercido inclusive o papel de tirano, não é, o governo tirânico na cidade de Priene. Obviamente tirano aqui no sentido antigo, não tem uma conotação necessariamente negativa, eu falo sobre isso, não é, algumas vezes ao longo do curso. Tirano é aquele que ascende ao poder na antiguidade por vias ilegítimas, mas que muito frequentemente é aclamado pelo povo, né? Muito frequentemente ele atende a demandas populares e por isso, de fato, ascende ao poder por meio do apoio popular. O mesmo viés polêmico dessas citações aparece nas referências a figuras mais próximas temporalmente de Heráclito, são contemporâneas ou quase dele, como Pitágoras, Xenófanes e Hecateu.
Nós já falamos um pouco sobre Pitágoras, né? Esse sábio de Samos, mas que eventualmente migra para a Magna Grécia, né? Para Crotona, no sul da Península Itálica. Nós falamos também de Xenófanes, aí uma exposição inteiramente dedicada a ele, e nós vamos detectar uma série de ecos xenofânicos na abordagem de Heráclito, e mencionei muito rapidamente também Hecateu. Hecateu é uma espécie de proto-historiador de Mileto, né? Então da mesma cidade lá de Tales, de Anaximandro, e muitas vezes considerado um precursor de Heródoto de Halicarnasso. Vejam, todas essas cidades que eu citei, Mileto, Cólofon, né, que é de onde é Xenófanes, cidade de Heráclito, Éfeso, a cidade de Heródoto, depois Halicarnasso, são situadas na Jônia. Tá? Então a Jônia é de fato um caldeirão de pensamento nesse momento, aí no final do período arcaico. Samos é uma ilha, não é, das Cíclades, mas na zona de influência, sem dúvida, da cultura jônica, e é importante nós termos em vista a existência, de fato, de uma zona de convergência cultural da qual fazem parte os pensadores dessas várias cidades. E à luz do que já afirmamos anteriormente sobre as atividades em palavras e discursos dessas figuras, será preciso refletir sobre o seguinte: de que modo Heráclito promovia seu pensamento? Ou seja, eu vou propor aqui de cara algumas reflexões sobre o que a gente poderia chamar de a performance filosófica de Heráclito. Eu apontei a dificuldade de pensar sobre isso no caso de Tales, no caso de Anaximandro e Anaxímenes, dos quais os fragmentos que nos chegam são, enfim, meio informes. Eles podem ter sido escritos em prosa, eles podem eventualmente nem ter sido escritos a princípio, podem ter sido transmitidos oralmente, enfim, tem muito poucas informações. Sobre Xenófanes, nós vimos, ele se valeu de poesia, não é? De vários metros poéticos para divulgar a sua filosofia, o seu pensamento de forma oral, então de forma mais acessível ao público. E aqui entra a questão de Heráclito, né? E o famoso livro. Eu recorro mais uma vez a Diógenes Laércio, né? Lá no livro 9, a seção 5, né? O parágrafo 5, quando é dito, aí agora na tradução do Carlos Alberto Louro Fonseca, o livro atribuído a Heráclito chama-se Sobre a Natureza, né? Mais um dos perifúcios, com base no seu conteúdo principal, e divide-se em 3 discursos: do universo, da política e da teologia. Dedicou-o e colocou-o no templo de Ártemis, segundo a opinião de alguns, tendo propositadamente escrito de maneira bastante obscura, a fim de que só as pessoas de prestígio e influência tivessem acesso a ele e não fosse facilmente menosprezado pela população. A obra teve uma tal reputação que dela surgiram discípulos chamados heraclíticos. Então, no testemunho de Diógenes Laércio, mas em testemunhos mais próximos temporalmente de Heráclito, a sugestão de que ele teria composto uma obra por escrito. Né? Diógenes Laércio diz que essa obra, depois de escrita, teria sido depositada no templo de Ártemis em Éfeso, né? Um templo grandioso, muito importante para o culto dessa deusa lá na região da Jônia, muito conhecido, inclusive, na Grécia continental, nesse período. E esse gesto de depositar o livro no templo não tem um sentido imediatamente reconhecível por nós. Diógenes Laércio sugere, não é, que o estilo adotado por Heráclito teria sido explicitamente obscuro para tornar difícil o acesso àquilo que era dito, e fica sugerido então que talvez a presença do livro no templo pudesse ser vista como uma medida no sentido de torná-lo acessível. Por quê? Isso pode parecer paradoxal, né? Porque se o livro depositado no templo fosse inacessível, ele não teria precisado se valer de um estilo obscuro para manter afastada a população que eventualmente se interessasse por lê-lo. É justamente porque, a princípio, esse livro estaria acessível que
o estilo obscuro teria sido uma necessidade. Mas vejam, esse é um raciocínio que parte de um testemunho muito antigo para tentar dar sentido a um gesto sobre o qual nós não temos certeza sequer se aconteceu. Em todo caso, essa questão do acesso democrático ou de uma espécie de recusa, restrição aristocrática é uma tensão no âmbito do pensamento de Heráclito. O próprio Heráclito tematiza isso, né? Tematiza a questão do logos, e aí essa é uma palavra fundamental para o pensamento de Heráclito, sendo difícil traduzi-la, mais das vezes, não é? Se é raciocínio, se é discurso, se é livro, se é argumentação, enfim, existem muitas possibilidades, palavra, tem muitas possibilidades de tradução. Eu não vou traduzir, não é? A palavra logos nos fragmentos, e nisso eu sigo o procedimento sugerido pelo Alexandre Costa nas traduções dele. Ele mantém logos sempre transliterado como logos simplesmente, a fim de que a polissemia do termo possa sempre ecoar, né, por parte desse leitor que sabe fazer as associações entre os sentidos possíveis da palavra em grego antigo. Mas ao longo então da reflexão de Heráclito, nós acompanhamos frequentemente uma reflexão sobre a ideia de que o logos é comum a todas as pessoas, ainda que muito poucos sejam aquelas capazes de se valer desse logos para de fato compreender o logos do mundo, o logos da existência. Então, nós vamos tratar disso, né? Parece haver aí uma sugestão de um fundo comum à realidade dos fenômenos, à realidade das coisas e ao pensamento, mas uma desconfiança quanto à possibilidade de que os hoi polloi, né, os muitos, a dita populaça, não é, aqui do trecho de Diógenes Laércio, seja de fato capaz de se valer da razão, do pensamento, para compreender o que quer que seja. Então, esse trecho já nos remete à ideia de uma complexidade no estilo, de uma espécie de estilo obscuro, difícil, opaco, explicitamente trabalhado por Heráclito. Não à toa, Heráclito recebe esse cognome, não é? O obscuro, já na própria antiguidade, e, de fato, seus leitores parecem ter experimentado graves dificuldades para ler e interpretar suas palavras. Nós temos aqui o testemunho de ninguém menos que Aristóteles, na Retórica, no trecho 14, ou 1407, B11, 15, não é? No final da Retórica, na tradução aí do Manuel Alexandre Júnior e outros, quando é dito, esse trecho é célebre, não é, entre leitores de Heráclito, porque ele diz o seguinte: em geral, é forçoso que o que se escreve seja bem legível e facilmente pronunciável. No fundo, é a mesma coisa. Ora, isto não é produzido pela abundância de conjunções, nem por textos que não são facilmente pontuáveis, como os de Heráclito. Na verdade, é trabalhoso pontuar os textos de Heráclito pelo fato de ser obscuro com qual dos termos, o da frente ou o de trás, se estabelece a relação. Isto é o que se vê no próprio início do seu poema. Então vejam como esse trecho nos deixa meio encabulados, não é? Por mais de um motivo, mas Aristóteles então parece experimentar uma profunda dificuldade na leitura das obras, ou do poema, né, de Heráclito. Ele chama, não é, essa obra então de poema, isso é curioso também, e parece sugerir a existência de um texto contínuo, não é? Porque a questão da pontuação, e ele faz alusão aí à dificuldade de ligar um termo, digamos, ao sintagma anterior ou ao sintagma seguinte. Muitas vezes esse termo vai ser um advérbio, vai ser um adjetivo. Parece não fazer sentido essa observação de Aristóteles se a obra de Heráclito já fosse inteiramente fragmentada. Tá? Há um enorme debate
sobre a forma por que Heráclito veio a colocar seus pensamentos por escrito nesse pretenso livro. Algumas pessoas sugerindo a existência de um discurso contínuo, tal como nós vimos ali mencionado por Diógenes Laércio. Diógenes Laércio fala de uma tripartição da obra de Heráclito, mas essa tripartição é bastante anacrônica, tá? Ela parece se dever, sobretudo, à transmissão estoica da obra de Heráclito, porque essa divisão, nos termos propostos ali por Diógenes Laércio, ela certamente não é do tempo de Heráclito. E ficam abertos aí os debates, né? Pessoas que imaginam, então, um escrito contínuo, outras que já imaginam que já fosse uma coleção de ditos, né? Sapienciais, de frases curtas, de apotegmas, né? Ou aforismos, compostos enquanto tais. E outras pessoas que, então, enfim, preferem não se manifestar sobre isso, lidando diretamente com o texto. E eu, particularmente, acho uma questão bem espinhosa, tá? Em que pese aí o testemunho de Aristóteles, porque, vejam, logo na sequência ele cita esse trecho, que é, então, Dioscrans 22b1, né? O número de Heráclito na coleção de Dioscrans é 22. Aristóteles não cita esse trecho inteiro, esse trecho inteiro se encontra em Sexto Empírico, mas é um trecho fundamental para nós porque ele tematiza e introduz a questão do logos, e nós temos aí então duas fontes importantes mencionando, né, o seu lugar inicial na obra de Heráclito. E é dito: desse logos, sendo sempre, são os homens ignorantes, tanto antes de ouvir como depois de o ouvirem. Todas as coisas vêm a ser segundo esse logos, e ainda assim parecem inexperientes, embora se experimentem nestas palavras e ações, tais quais eu exponho, distinguindo cada coisa segundo a natureza e enunciando como se comporta. Aos outros homens encobre-se tanto o que fazem acordados, como esquecem o que fazem dormindo. Na tradução aí do Alexandre Costa, que de modo geral é a que eu vou seguir, a menos que eu diga outra coisa, né, eu diga algo contrário. Esse trecho é muito interessante, porque já vários dos temas caros a Heráclito são apontados e, sobretudo, esse trecho central é fundamental para nós quando Heráclito afirma expor. O verbo que ele usa em grego antigo é diegeumai, tem a ideia de uma exposição quase narrativa, não é? de uma exposição longa, de fato de uma demonstração. Palavras e ações, epeion kai ergon, lembrem-se, eu falo sempre disso, né? Como para os gregos desse período, palavras se complementam a ações, né? Não há uma dicotomia entre as duas. A ação humana no mundo, ela passa pelo verbal e ela passa pela capacidade de agir e transformar esse mundo. E ele continua, não é? Ele não apenas expõe palavras e ações, mas ele distingue diaireion, cada uma segundo a natureza, kataphysin, enunciando como se comporta. Enunciando é o verbo fratson, não é? Aí de todo um radical que remonta, inclusive, ao indo-europeu, das frenes, não é? Da capacidade intelectiva. Aqui, enfim, tem essa relação com a palavra, e é fundamental a gente se dar conta de que ele fala então dessa exposição por meio de palavras e ações, porque essa é a praxis filosófica de Heráclito, é da ordem da exposição, tanto por meio de discurso quanto por meio de ações, perante um público que, vejam bem, aí o início desse fragmento, parece ouvi-lo. Tá? Então, tem uma dimensão oral do ensinamento de Heráclito que é fundamental de se ter em vista. Ele faz referências a um logos, né? O logos está aí o tempo inteiro, que se faz ouvir, ainda que não compreender, pelas pessoas que justamente são descritas como acusantes, tendo ouvido, o que indica uma performance oral, ainda que ela parta de um escrito prévio. Sobre isso a gente não tem controle,
como era essa performance oral, mas nós veremos que os fragmentos de Heráclito, de fato, têm uma dimensão oral muito interessante, tá? Jogos de ecos, rimas, paralelismos, e isso contribui muito para uma certa fixação da memória desses ditos. Eu, inclusive, vou trazer alguns trechos em grego para mencionar, para que vocês possam ouvir e compreender que, de fato, Heráclito, por mais que essa ideia de um poema de Heráclito hoje tenda a ser questionada, não são muitas as pessoas que defendam que ele escreveu, de fato, no que seria um metro poético, há características poéticas do seu escrito, sim, mesmo que a gente tenda a considerar hoje que talvez ele o tenha escrito em prosa, né? E aí os temas heraclíticos já indicados nessa abertura são, por exemplo, uma reflexão sobre o Logos, onde alguns autores falaram inclusive de uma doutrina do Logos em Heráclito. Nós veremos como a reflexão sobre o Logos ela é de fato fundamental para quem queira imaginar um sistema de pensamento, né, que passa pelo campo da cosmologia, mas chega ao campo da ética e da moral. Uma constante tensão entre pares de opostos, e esses pares de opostos aparecem já desde esse primeiro fragmento, né, entre saber e ignorar, entre ser sempre e vir a ser, entre, portanto, identidade, aquilo que é, e diferença, aquilo que não é ou aquilo que se torna outro, né? Isso é absolutamente fundamental, tá? Assim, para tentar nos contrapormos à ideia de um Heráclito que é pensador do vir a ser pura e simplesmente, por oposição a Parmênides, faz mais sentido pensar Heráclito como o pensador dessas tensões, dessa coincidência de opostos que promovem, então, um equilíbrio tenso, uma harmonia sempre a ponto de se romper, mas que nunca se rompe, e que, portanto, trabalha com esses pares de opostos. A ênfase num desses trabalhos, por parte da recepção, né, então a ideia de uma transformação perpétua, em detrimento da ideia de que algo permanece, é um incidente da recepção de Heráclito. Mas no seu pensamento não há essa preponderância da transformação em detrimento do que é, do que fica. Tá? Há sempre um jogo, que nós poderíamos dizer, enfim, não sei se com algum grau de anacronismo, mas um jogo dialético entre opostos, que são colocados então em diálogo, mas em tensão ao longo da obra de Heráclito. E vale mencionar ainda um outro tema fundamental, que eu já adiantei anteriormente, que diz respeito à dificuldade da maioria das pessoas, né, os hoi polloi, para dar a devida atenção aos sentidos, a fim de compreender aquilo que se passa sob a superfície dos fenômenos, donde as imagens do que permanece velado a homens que são apresentados como cegos, surdos ou entorpecidos. E, obviamente, há certo aristocratismo do espírito presente em fragmentos de Heráclito. O Nietzsche se faz um verdadeiro porta-voz dessa espécie de aristocracia do espírito, que está de fato presente aí em Heráclito, não sem algum democratismo também, tá? Isso é interessante porque Heráclito ele tem toda uma reflexão sobre o que se partilha, sobre o logos que é comum, que é xynon ou que é koinon, né? Aí, inclusive uma reflexão que tem um jogo etimológico com o xy, nós, com o nós que se compartilha. Nós que se compartilha é o comum, que é um jogo etimológico que talvez quem saiba grego consiga compreender melhor. Em todo caso, ele de fato tem uma crítica contumaz à populaça, né? Então ao vulgo, às pessoas do povo, à pessoa comum, porque da perspectiva sugerida pelo Heráclito, embora dotada de todo o instrumental para conseguir compreender os fenômenos e analisar a própria alma, as próprias profundezas da alma, poucas são as pessoas que o fazem. Poucas são as pessoas que têm a atenção desperta para se valer dos sentidos, visão, audição, e compreender aquilo que está subjacente à superfície dos fenômenos. As pessoas ficam entregues
às vontades mais diretas, às impressões mais diretas e não compreendem a profundidade daquilo que poderiam compreender se dedicassem ao logos, né? A reflexão sobre o logos. Bem, adiantados esses temas, a gente passa aqui aos fragmentos, propriamente ditos, a outros fragmentos, sendo necessário desde logo, né, ressaltar aquela dificuldade a qual nós já aludimos, que diz respeito à organização do pensamento e, portanto, da obra de Heráclito. Embora haja um conjunto de temas e preocupações comuns ao longo dos fragmentos de Heráclito, Diels e Crans preferiram dispor os trechos heraclíticos segundo a ordem alfabética dos nomes em alemão das fontes de onde os trechos eram extraídos. Já mencionei isso, e o problema que significa, então, entrar nessa edição e se dar conta de que cada fragmento tem um lugar que parece meio aleatório, tá? De modo que o diálogo entre os fragmentos tem que ser construído pelo próprio leitor depois de ler algumas vezes o corpus inteiro. Cada intérprete acaba fazendo uma série de opções no que diz respeito à ordem dos fragmentos a partir de sua própria leitura do que é o pensamento de Heráclito, como encontramos nas propostas de Markovitch, né, na sua segunda edição de 2001, e de Alexandre Costa, na sua edição de 2002. Alexandre Costa, lá no final do seu livro, propõe uma ordem em que ele organiza os cerca de 130 fragmentos de Heráclito, segundo o que ele considera, não é, digamos, uma forma possível de compreender o pensamento desse autor. Alguns estudiosos chegam a sugerir, inclusive, um sistema que conglomera preocupações cosmológicas e éticas, como fazem Kirk, Raven e Schofield. Eu menciono isso muito rapidamente porque o Kirk, Raven e Schofield, lá no livro que eu menciono na bibliografia, eles defendem a ideia de que Heráclito escreveu já um livro de ditos. Então, um livro que não seria um discurso contínuo, que seria, na sua própria concepção, meio fragmentário mesmo. Mas eles delineiam, a partir de um recorte de fragmentos, a ideia de um sistema que tem por base questões cosmológicas, mas tem desdobramentos éticos. Eles enfatizam o fogo, né, como uma espécie de elemento primordial no âmbito desse sistema e delineiam a partir daí uma série de consequências. Eu não concordo totalmente com a proposta dos autores, mas como a minha preocupação com a exposição de Heráclito no âmbito do nosso curso não é enfatizar questões cosmológicas, nem o que a gente poderia dizer de um pensamento científico ou filosófico de Heráclito, mas tentar entender a sua relação com a poesia, com a produção do pensamento de seu tempo, na constituição gradual de uma ordem do discurso aí por volta de 500 a.C., eu cito esse trecho mais longo deles para que quem tem interesse compreenda o que poderia ser a ideia de um sistema heraclítico a partir do qual seria possível ler quase qualquer fragmento e, de fato, tentar compreendê-lo no âmbito de um pensamento mais sistemático. Mas eu coloco aqui, então, a guisa de ideia. A despeito de muitas obscuridades e incertezas de interpretação, é evidente que o pensamento de Heráclito possuía uma compreensiva unidade que, admissivelmente, devido à carência de informação sobre Anaximandro, se afigura inteiramente nova. Ou seja, é porque não conhecemos mais sobre Anaximandro que ele parece tão novo. Talvez ele devesse algo a Anaximandro. E eles continuam. Praticamente, todos os aspectos do mundo são explicados de forma sistemática relativamente a uma descoberta central, a de que as mudanças naturais de todas as coisas são regulares e equilibradas e que a causa deste equilíbrio é o fogo, constituinte comum das coisas, o seu logos, como era também denominado. O comportamento humano, tanto como as mudanças do mundo exterior, é governado pelo mesmo logos. A alma é feita de fogo, parte do qual, bem como parte da ordem do universo, se extingue. A compreensão do logos, da verdadeira constituição das coisas, é necessária se as nossas almas não vierem a ser excessivamente umedecidas e não se tornarem ineficazes devido à insensatez de cada um. A relação que Heráclito estabeleceu entre a alma e o mundo foi mais digna de crédito do que a de Pitágoras, por ser mais racional. Ela apontou um caminho que, de uma maneira geral, só foi seguido pelos atomistas e, posteriormente, por Aristóteles. Kirk, Raven, Schofield, na tradução do Carlos Alberto Louro Fonseca, páginas 220 e 221, é a conclusão da abordagem desses estudiosos sobre Heráclito. Como eu disse, eu não me afino totalmente a essa ideia de um sistema heraclítico, não é?
em que de fato, pensando a partir de um elemento primordial, fogo, seria possível desdobrar uma série de considerações de ordem cosmológica, de ordem física, portanto, mas também de ordem ética, moral. Eu reconheço que o fogo cumpre um papel importante, mas eu não sei se de fato há aí a ideia de um arranjo tão sistemático, quase num sentido kantiano, não é, quanto sugerido por esses estudiosos. Eu tenho a impressão de que não, né, de que a própria ideia, não é, de uma reflexão a partir da contraditoriedade, a partir da contradição, mina a possibilidade de um sistema nesses termos. Mas não vou entrar aqui nesses detalhes. A minha proposta é tentar compreender, então, Heráclito como um pensador de seu tempo, porque, né, da minha perspectiva, sem querer entrar nessas disputas hermenêuticas, pretendo sugerir que Heráclito tem um pensamento que integra uma reflexão cosmológica, sim, na qual, contudo, os elementos morais e éticos ganham espaço fundamental, sobretudo a partir do que me parece uma reflexão acerca da tensa relação entre as palavras e as coisas. E é nesse sentido que eu divido a breve exposição aqui proposta, não é, de alguns fragmentos, em torno aos seguintes eixos, na tradução de Alexandre Costa, a menos que eu explicite algo diverso. Uma anárquica arqué, a tensão entre as palavras e as coisas, uma crítica da cultura de seu tempo. Vamos lá. Né? Uma anárquica arqué 1, fogo, guerra e criança. Vocês verão como eu separo, não é, essas três figuras que me parecem fundamentais para compreender de que modo Heráclito concebe aí o jogo de forças no âmbito desse sistema que ele delineia, que seria então o sistema da existência, do vir a ser dessas forças, do jogo, não é, de uma harmonia tensa, a partir então de fogo, guerra e da imagem da criança. Primeiro Dioscrans 22b30, quando é dito: o cosmo, o mesmo para todos, não o fez nenhum dos deuses, nem nenhum dos homens, mas sempre foi, é e será fogo sempre vivo, acendendo-se segundo medidas e segundo medidas, apagando-se. Vejam como esse fragmento é fundamental para a gente já pôr abaixo a ideia de que Heráclito é um pensador pura e simplesmente do vir a ser. Não é? O fogo, não é? Nesse fragmento, foi e será sempre vivo. Fogo. Não é? No âmbito desse cosmo, não é? Dessa ordenação do mundo. Há um jogo de forças em que, tudo bem, forças em transformação, porque esse fogo acende-se, segundo medidas, e apaga-se, segundo medidas. Então, é um sistema sempre em movimento, mas cujo elemento fogo permanece sempre constante. Tá? Então, vejam, mais uma vez, coincidência de opostos, a ideia de uma transformação contínua para evitar justamente, ou para permitir justamente uma permanência possível. Vejam aí Dioscrans 22b31. Transformações do fogo. Primeiro mar, do mar metade terra, metade ardência. O mar distende-se e mede-se no mesmo logos, tal como era antes de se tornar terra. Eu trouxe esse fragmento para mostrar como, de fato, Heráclito tem um pensamento voltado para as questões do cosmo, voltado, então, para o que a gente poderia dizer de uma cosmologia, porque não apenas o fogo cumpre o papel primordial, como vimos em Dioscrans 22b30, como há a concepção de que modo essas transformações do fogo se dão com relação a outros elementos, tá? O elemento água, o elemento terra, e de fato parecendo aí haver algo da ordem de transformações químicas, não é? Transformações elementares. Aí é muito interessante. Há todo um debate sobre a apropriação estoica feita dessas ideias heraclíticas. Né? Aparentemente os estoicos teriam desejado, enfim, compreender Heráclito como um precursor do seu modo de conceber o cosmo, e isso traz implicações para o que nós podemos considerar de Heráclito ou não, não é?
há toda uma questão espinhosa isso, da atribuição de partes, não é, de ditos a Heráclito ou não. E um último ponto, a meu ver, muito interessante ainda com relação à imagem do fogo, diz respeito à entrada do dinheiro, não é, a entrada de um pensamento monetário na sociedade grega antiga do final do período arcaico, visível aí no fragmento de Euskran 22b90, quando é dito: todas as coisas trocam-se a partir do fogo, e o fogo a partir de todas as coisas, como do ouro as mercadorias, e das mercadorias o ouro. Vejam como essa ideia, não é, de que as coisas são consumidas pelo fogo e de que o fogo, mais uma vez, dá à luz as coisas, parece, não é, constituir então a base de um sistema do qual então o fogo cumpre um papel de arqué, mas uma arqué que é diferente daquela que nós vimos com outros pensadores, não é? Porque não é como se tudo viesse a ser do fogo, na chave de um princípio único que desdobrasse as transformações, mas o fogo é uma arqué contínua, não é? Que, por assim dizer, mantém as coisas em movimento. E é muito interessante pensar na comparação que ele promove aí, não é? Da relação entre o ouro e as mercadorias. De fato, a fungibilidade das coisas já se encontra refletida aí por Heráclito, numa chave que vai ser depois, digamos, explorada por ninguém menos que Marx, não é? A ideia de que a introdução do dinheiro promove uma espécie de mutabilidade, digamos, radical das coisas, uma fungibilidade radical. Tudo é passível de ser trocado, tudo tem um preço. Quem tem dinheiro pode conquistar os valores, né? Porque pode ser considerado justo, pode ser considerado belo, pode ser considerado capaz, porque contrata então servos, contrata serviços de beleza, contrata, enfim, uma corte, né, capaz então de valorizá-lo. E parece já haver aí, eu imagino, um tom de crítica no comentário proposto por Heráclito. Não é seguro, não é, porque a comparação que ele faz entre o fogo e o ouro poderia ser positiva, mas se a gente julga da perspectiva histórica da época, dificilmente um aristocrata, como parece ser o caso de Heráclito, veria com bons olhos a introdução da moeda e aquilo que ela promove em termos das relações interpessoais. Eu falo sobre isso no vídeo dedicado a Simônides de Ceos, ele acusado, não é, de servir a uma musa mercenária, e eu falo sobre a introdução da moeda e de uma economia monetária na Grécia Antiga nesse vídeo. Tá? Quem tiver interesse, eu vou colocar o link aqui em cima, depois vocês podem visitar. Anárquica Arqué 2, não é? Dioscrans 22b53, de todos a guerra é pai, de todos é rei, uns indica deuses, outros homens, de uns faz escravos, de outros livres. Esse é um dos fragmentos mais polêmicos, não é, de Heráclito, empregado não apenas pelo Nietzsche mais belicoso, mas também por toda uma apropriação que a gente pode dizer nazi-fascista de Heráclito, como uma espécie de promotor da guerra, como motor do mundo. E, enfim, é muito interessante a gente tentar ler esse fragmento à luz de seu contexto para justamente desfazer certos mal-entendidos acerca da proposta de Heráclito. Para começo de conversa, vocês veem como ele conversa com os fragmentos sob o fogo, né? A ideia de um princípio de troca, um princípio de tensão entre pares, não é? Os pares colocados em tensão aqui são deuses e homens, escravos e homens livres. A guerra parece constituir aqui o que é o desfecho da guerra, não é? Ou seja, o resultado do conflito, e que não é um resultado final na medida em que, justamente, como outros fragmentos vão sugerir, guerra é paz, paz é guerra, o jogo, não é, de forças continua e
Obviamente, como eu sugeri, esse fragmento indica, não é, o tempo em que Heráclito viveu, lá em Éfeso. Éfeso veio a ser dominada pelos lídios, veio a ser dominada depois pelos persas, eventualmente foi libertada pelos atenienses. Então, assim, uma história muito conflituosa de domínios, e de fato de uma pessoa que certamente conheceu o domínio estrangeiro, conheceu o que deve ter sido o cerceamento da ação, o cerceamento da palavra, teve pessoas próximas exiladas, como a gente viu lá no caso de Hermódoro. Então é preciso situar esse fragmento não da ordem de um louvor da guerra, mas de uma compreensão de que a existência ela é da ordem do conflito, da ordem do debate. Não é? Não precisa ser um debate que vá às vias de fato, que se valha de violência, mas ele está atento para o fato de que mesmo no âmbito do discurso há violência. Não é? As trocas, mesmo o diálogo, ele comporta uma dimensão de violência. E para ilustrar um pouco daquilo que eu mencionei antes, né, eu trouxe o trecho grego, vejam a quantidade de aliteração do início desse fragmento, né, são aliterações inlabiais, né, em p, né, implosivas labiais, sobretudo com a letra pi, mas que mesmo no final do fragmento mantém um jogo aliterativo com outras consoantes. Tá? Escutem com atenção. Polemus panton men pateristi, panton de Basileus, caetus men Theus, edeixetus de Anthropus tus mendulus, e poiesetus de Eleuterus. Né? Tem aí o jogo de kai men de, né? Então uma construção sintática de oposição entre esses pares a que eu aludi agora há pouco, né? Deuses, homens escravos e homens livres. E Heráclito é de fato um atento construtor da sintaxe das suas frases, né? Passando aí para outro fragmento sobre a guerra, Dioscrans 22b80, é necessário saber que a guerra é comum e a justiça, discórdia, e que todas as coisas vêm a ser segundo discórdia e necessidade. Então vejam, né, mais uma vez, justiça é discórdia. Tudo o que acontece, acontece a partir de disputas e de uma necessidade que implica o resultado dessas disputas. Não é? A guerra é um elemento comum, compartilhado por todos, compartilhado pela existência. Não é? É quase como se o que o fogo é para o mundo natural, a guerra parece ser para o mundo humano. Não é? Como se fosse uma forma de compreensão da disputa entre forças. E um último ainda, né? Anárquica Arqué 3, Fogo, Guerra e Criança. O adverso é convergente e dos divergentes a mais bela harmonia. Tudo vem a ser segundo a discórdia. A palavra que aparece aí é Eris, né? Eris que aparece lá como elemento importante da teogonia de Hesíodo. Né? Vejam como não é da ordem de um louvor da disputa enquanto forma de violência perpetrada do mais forte contra o mais fraco. Não é? No âmbito dos fragmentos de Heráclito, ao jogo, há a sugestão de uma tensão contínua. A discórdia é o jogo de disputa entre forças. E ele vai justamente sugerir que essa tensão entre forças constitui uma harmonia. Tá? Num dos fragmentos, a sugestão vai ser, inclusive, que essa harmonia é de ordem musical. Tá? Que seria impossível pensar numa harmonia musical sem tensão. Bem interessante isso. E o último, o tempo é uma criança brincando, jogando. Reinado da criança. Eu aludi a esse fragmento antes. Né? O tempo aí é a palavra aion, diz respeito ao tempo de duração de uma vida. Tem todo um eco aí sobre a duração constante, o que se repete. E é muito interessante se dar conta, não é? Então, de que ele sugere de que a nossa vida seja de alguma forma regida por uma força inconstante, como o caso de uma criança que brinca, que joga, e que nós nada mais seríamos do que joguetes na mão de uma criança.
porque mais uma vez, é a sugestão de um elemento que tem algo de aleatório, tem algo de, digamos, inadivinhável, né? Digamos que surpreendente, mas que opera segundo uma lógica. Não é uma criança que brinca, o próprio Nietzsche é quem diz, nada há de mais sério do que uma criança brincando. Obviamente ele está em diálogo aí com o Heráclito e é muito interessante pensar isso. Não é? O trecho em grego, vejam lá mais uma vez o jogo com as aliterações. Aion pais esti Python, Peseuon paidos rebasileie. Tá? Um jogo aí com as aliterações em pi, sobretudo. Aqui a gente passa para as palavras e as coisas. Vejam como, de fato, Heráclito tem uma reflexão profunda sobre a dificuldade humana em nomear o que quer que seja, porque o ato de nomeação arbitrário, ele escolhe, por assim dizer, uma dimensão e frequentemente escamoteia outra que ele virá a nomear de outra coisa, não é? De outra forma. E o que Heráclito indica é que frequentemente aquilo que na ordem das palavras é considerado contrário, é considerado adverso, é considerado oposto, pode ser encarado como um todo superior, tá? Como perfazendo uma unidade maior, e ele vai frequentemente chamar a atenção para a insuficiência da linguagem para dar conta do que é o mundo, a gente poderia dizer, ou a experiência de mundo, né? Vejam lá, Dioscrans 22b12, aos que entram nos mesmos rios, afluem outras e outras águas, e os vapores exalam do úmido. Não é? Eu trouxe esse trecho porque ele é talvez um dos mais célebres para basear aquela ideia de um Heráclito, que é o pensador do devir, não é? O pensador do que nada é estável. Mas vejam como que se encontra em jogo aqui, mais uma vez, pares de opostos colocados em tensão. Aos que entram nos mesmos rios, então os rios são os mesmos, têm os mesmos nomes, muitas vezes da perspectiva de quem os frequenta, eles estão idênticos, afluem outras e outras águas, o mesmo e o outro, colocados assim na mesma imagem. E os vapores exalam do úmido. Esse final do fragmento não nos interessa aqui agora, não é? Eu trouxe ainda o trecho grego porque, vejam lá, o jogo aí é, sobretudo, a gente poderia dizer da ordem da rima, se quiserem, da ordem das assonâncias, não é? Então, do som das vogais. Potamoisi, toisi, nautoisi, nebainusin, hetera kai hetera, hyda tepihei, kai psyhai de apoton hygron anatumiontai. Então, potamoisi, toisi, nautoisi, nebainusin. Então, é quase como se de fato esses rios estivessem não apenas fluindo, mas se repetindo, né? Potamoisi, toisi, nautoisi. Então, aos que entram nos mesmos rios, tá? É isso que está sendo dito aí. Então vejam, né? A dimensão poética da linguagem de Heráclito é muito, muito clara, é muito evidente. O outro fragmento sobre o rio, né? Nos mesmos rios entramos e não entramos, somos e não somos. Vejam, há uma dimensão desse vir a ser, é óbvio que há, né? A sugestão disso. Mas a ênfase não é essa. A ênfase, mais uma vez, é nesses pares de opostos colocados em tensão. Como é que uma pessoa que entra no mesmo rio não entra nesse mesmo rio, nesse mesmo momento? Né? Entra, não entra. Não é. Né? Obviamente, a sugestão aí é de que algo se transforma. Mas algo se transforma com relação a algo que permanece. A ênfase no algo que se transforma, em detrimento do algo que permanece, é o problema da leitura que a tradição, em larga medida, fez de Heráclito. Heráclito é um pensador da tensão, não de um vir a ser perpétuo e absolutamente descabeçado. Né? A tensão é muito importante. O caminho acima e abaixo é um único e mesmo. Dioscrans 22b60. Essa é uma passagem muito simples, aparentemente. A ideia de que uma estrada que sobe para alguém que a sobe é a estrada que desce para alguém que a desce. Isso aparece como um fenômeno de linguagem frequentemente, não é?
O povo de uma região mais baixa chama uma estrada ou uma rua de subida, ladeira. Outros chamam de descida, precipício ou coisa do tipo, né? Os que moram em cima chamam de descida aquela mesma estrada, mas ela é uma só, né? Sendo uma, ela é subida para uns, descida para outros. Obviamente, esse é um tipo de reflexão que já se encontra em certa medida em Hesíodo, como eu mostrei para vocês, lá em Trabalhos de Dias, né, quando ele pensa sobre as duas érides, né, as duas formas de disputa. E aí vejam, né, essa reflexão sobre a disputa é uma dimensão que Heráclito compartilha de Hesíodo, mas compartilha de forma geral com a cultura grega antiga, uma cultura do agon, né, do elemento agônico, e ao mesmo tempo Hesíodo traz outras reflexões, não é, sobre outras palavras, aidós, a vergonha, tem a vergonha boa e tem a vergonha ruim, e assim por diante, como eu já disse. Então, Hesíodo já estava atento para essa ambivalência da linguagem humana, mesmo a ambivalência dos valores humanos. Heráclito pega isso, radicaliza, sem dúvida, inaugurando algo que vai ser muito bem explorado depois pelos sofistas, como nós ainda veremos. E o Dioscrans 22b51 ignoram como o divergente consigo mesmo concorda, harmonia de movimentos contrários, como o do arco e da lira. Vejam como essa imagem concentra essa tensão de contrários para a qual eu tenho chamado a atenção. Não é? O divergente consigo mesmo concorda. As pessoas ignoram isso. Harmonia de movimentos contrários, como o do arco e da lira. Não é? Em grego antigo, o puxar a corda de um arco e o puxar a corda de uma lira, psalo, faz referência aí a um mesmo verbo. E justamente esse insight do arco e a lira, que a gente encontra depois em Píndaro, mas mais perto de nós, né? Otávio Paz tem um ensaio famoso chamado O Arco e a Lira, parte, né, dessas imagens constantes lá da cultura grega, como eu indiquei aqui agora. E, chegando ao final da nossa exposição, pensar em Heráclito como um crítico da cultura, quando ele diz aí em Dioscrans 22b40, muito aprendizado, polimathie, não ensina saber, pois teria ensinado a Hesíodo e a Pitágoras, também a Xenófanes e a Hecateu. A crítica aqui é a pletora de saberes que essas pessoas sugerem conhecer. Né? Hesíodo, na Teogonia, trata dos deuses, trata de várias, de vários eventos do vir a ser do cosmos, não é? Tem um catálogo lá de nomes de vários deuses diferentes, de várias gerações. Nos Trabalhos de Dias, ele se coloca como um agricultor que de fato conhece, né, o expediente, conhece de astrologia, conhece sobre os melhores dias, sobre como agir em determinadas circunstâncias. O mesmo pode ser dito de Pitágoras, que de fato parece ter sido um sábio atuando em vários ramos do conhecimento diferente, com máximas de comportamento. Xenófanes, como nós vimos. Hecateu, que parece ter escrito tratados históricos, geográficos, né, envolvendo aí, inclusive, coletâneas de histórias dos gregos que ele julgava a partir de um viés crítico. Enfim, todas figuras praticantes dessa polimatia questionada por Heráclito, porque para Heráclito o conhecimento fundamental é único. É uma única coisa que se precisa saber. Quem se mete a saber demais não sabe nada. Né? Termina por não aprender nada de fato. Dioscrans 22b106 indica aí a crítica que ele faz mais contundentemente a Hesíodo. Acerca dos dias nefastos é necessário determinar se não tinha Heráclito razão em censurar Hesíodo, que fez de uns dias bons, de outros maus, ignorando como, e aqui vem a citação literal, a natureza de cada dia é uma e a mesma. Aqui a referência é, obviamente, a ideia, não é? Presente lá em Trabalhos de Dias, né? De haver dias bons, haver dias maus, e Heráclito sugerindo que, na verdade, a natureza do dia é uma só, né? O que acontece, né, em cada dia depende desse jogo de forças. Parece ser a sugestão. Em Dioscrans 22b42 nós temos a crítica a Homero. Né? Esse Homero merece ser expulso dos concursos e bastonado,
e Arquíloco igualmente. Então aí uma acusação, não é? Ou mesmo uma condenação de Homero e de Arquíloco de seu papel pedagógico, né? Ou de seu papel de entretenimento. Aí o fundo parece ser da ausência de conhecimento por essas duas figuras, Arquíloco e Homero, ambos encenados nas competições, como as Panateneias, por exemplo, né, em Atenas. A gente pode pensar em vários festivais executados aí na Grécia Antiga, e Heráclito considera que eles não são dignos dessas performances e reperformances públicas devido à sua ignorância. Não é? Na sequência de Os Crãs 22b-29, nós temos aí as musas jônicas dizem expressamente que a massa e os aparentemente sábios seguem os aedos do povo e baseiam-se em seus costumes, mesmo cientes de que muitos são os maus, poucos os bons, e que só os melhores a glória perseguem. Aqui vem a citação considerada literal de Heráclito. Uma só coisa contra todas as outras escolhem os melhores, a glória eterna dos mortais. A massa, porém, está empanzinada como o gado. Muito boa, não é? Essa referência aí ao gado, no contexto em que a gente vive hoje em dia. De fato, a massa está empanzinada como o gado. Poucos são os que, enfim, conseguem se dar conta da realidade. Essa é uma citação que, na verdade, está em Clemente de Alexandria. E as musas jônicas do início do trecho é a forma como Platão, no banquete 242d, se refere aos filósofos da Jônia. Né? Em outro fragmento, né, o de número DK 22b-104, não há dúvidas de que essa passagem acima diz respeito a Heráclito como emissor. Porque aqui a gente poderia ficar em dúvida, né? Mas por que as musas jônicas é necessariamente uma referência a Heráclito? Não necessariamente. Tá? Essa escola, essa ideia de uma escola jônica está presente em Platão, mas aqui a referência parece ser de fato a Heráclito, na sugestão aí de que esses aedos do povo seriam responsáveis de alguma forma por desencaminhar as pessoas, não é? Na medida em que elas se baseiam em seus costumes, nesses aparentemente sábios, mas elas mesmas são incapazes, não é, de seguir a ideia, não é, de uma superioridade de comportamento. Lá o que a gente viu em Homero, em Hesíodo, sobre o Cleos, né, o agir com excelência para conquistar essa glória eterna, essa glória imortal. Heráclito tem uma dimensão aristocrática profunda, não é? Em seu pensamento, como a gente vê num fragmento como esse. Tá? Então, assim, tem um fundo homérico do qual o próprio Heráclito compartilha em termos de valores, no que diz respeito ao lugar dos aristoi, né, aos melhores, aos excelentes, no que diz respeito à exibição de uma aristeia, né, a capacidade de exibir uma excelência guerreira, uma ação excelente. Em Dios Crans 22b-58, os médicos, cortando, queimando e de todas as maneiras torturando, ainda acusam despropositadamente os doentes por não receberem deles, de jeito nenhum, a remuneração que merecem, fazendo os bens e as doenças serem as mesmas coisas. Aí, mais uma vez, a coincidência de opostos, não é? As doenças e os tratamentos coincidem, a diferença sendo que uns trazem o mal e os outros pretensamente trazem o bem. Mas é justamente porque coincidem que os médicos têm dificuldade de cobrar dos seus clientes, porque eles, enfim, são vistos, não é, queimando, cortando, fazendo sangrias e coisas do tipo. Obviamente, há um teor crítico no comentário de Heráclito. É interessante ver esse testemunho sobre a prática da medicina na época, não é, lá por volta do século V a.C., mas ao mesmo tempo é muito, digamos, característico do pensamento de Heráclito a forma como ele faz esses opostos, doença e tratamento, coincidirem numa coisa só, e há inclusive algo de cômico, não é, nesse fragmento, na forma como ele parece rir ou ridicularizar os praticantes da medicina. Na sequência, Dios Crans 22b-15, se não fosse para Dioniso a procissão que fazem e o hino que entoam com as vergonhas, realizariam a coisa mais vergonhosa. Mas é o mesmo Hades e Dioniso a quem deliram
e festejam nas Lenéias. Esse fragmento foi alvo, não é, de uma análise anterior aqui no nosso canal, quando eu falei sobre as origens da tragédia. Quem tiver interesse, eu vou colocar o link para essa exposição aqui em cima. E aqui eu trouxe isso porque, mais uma vez, vejam como Dioniso, como representante da vida, não é? Aí o cortejo em homenagem às vergonhas, não é? Os hinos entoados com as vergonhas, são os cortejos fálicos, de que, por exemplo, Aristóteles fala na sua Poética. Então, cortejos portando grandes falos em homenagem a Dioniso como uma potência fertilizadora, portanto uma potência de vida. Vejam, Dioniso, representante da vida, Hades, representante da morte, são o mesmo. Né? Mais uma vez, essa ideia de coincidência de opostos. Aqui há todo um jogo etimológico em torno à noção de aidos, tá? Vergonha, e aides, ou aides, o Hades, o invisível, enfim, há também jogos etimológicos nesse sentido, que é explorado por Heráclito de forma um pouco obscura para nós. Tá? Eu mesmo assim, pensei um pouco sobre isso, não consigo ter certeza sobre as implicações sugeridas aí, mas não parece ser de todo polêmica esse comentário, tá? Essa observação aqui. Ele parece reconhecer um certo valor nessas procissões entoadas em homenagem a Dioniso, como se elas dessem a ver algo da ordem do que é morte e vida, essa coincidência entre morte e vida, no jogo que ele propõe aí entre as vergonhas, a coisa mais vergonhosa, e o Hades. Tá? É como se a presença das vergonhas nesse ritual em homenagem a Dioniso, uma entidade de vida, fosse, por assim dizer, contivesse um elemento do que é Hades, do que é esse elemento de morte e da coincidência vida-morte. Há pessoas que vão apontar, inclusive, elementos dionisíacos ou elementos órficos no pensamento de Heráclito, né, nesse jogo vida-morte, morte-vida. Para quem tiver interesse, eu tenho também um vídeo sobre Orfeu aqui no canal. Vocês podem dar uma conferida. Realmente esse jogo de opostos atravessa o pensamento órfico e parece aí em diálogo com a proposta de Heráclito. No fragmento de Euscranos 22b5 é dito: Heráclito, censurando os sacrifícios às divindades, assim afirmava: purificam-se em vão, abluindo-se com sangue, como se alguém, entrando na lama, com lama se lavasse. Se um ser humano qualquer o observasse fazendo isso, tomá-lo-ia por louco, e oram às imagens, como se alguém falasse às paredes, não reconhecendo deuses nem heróis, tais como são. Aqui há, obviamente, uma crítica à prática da religião tradicional, né, a esses ritos que parecem não apenas exteriores, né, lidarem com questões menores ou questões locais, mas mesmo irracionais nas suas pretensões, né, como se a purificação por meio do sangue animal fosse capaz de purificar alguém que tivesse cometido um ato de sangue. E aí ele faz a comparação, né? Como é que alguém sujo de lama vai se lavar com lama? Não faz sentido. Então é uma crítica, sem dúvida, à prática de determinados rituais. Inclusive, no final, ele parece sugerir, não é? Por meio da crítica, inclusive, às orações dirigidas em voz alta às imagens, né, às estátuas, ele indicasse o que é a própria concepção sua, portanto, do que são os verdadeiros deuses, do que são os verdadeiros heróis. Ele parece reconhecer a existência desses deuses e desses heróis. É como nós temos sugerido, né? Não é da ordem de um ateísmo, né? Assim como lá em Xenófanes não era da ordem de um monoteísmo, mas de uma reconsideração do que é o theos, do que pode ser a divindade, tá? E de fato uma moralização do que é essa divindade vista, não é, a partir das representações poéticas mais tradicionais. Há, de fato, um viés crítico nessas reflexões de Heráclito. Aí no Dioscranos 22b78 ele diz: a sabedoria humana é tolice perante Deus. Vejam o nível, não é, da reverência de Heráclito perante a divindade.
Ele é tudo menos um pensador irreverente no que diz respeito ao reconhecimento da divindade. O Senhor, de quem é o oráculo em Delfos, não diz nem oculta, mas assinala. Esse é um fragmento bem famoso, né? O Dioscrans 22b93, muito interessante, também reverente com relação a Apolo, o deus reverenciado em Delfos, e como sugerido lá pelo Donaldo Schuller na abertura da aula de hoje, parece dizer respeito ao próprio estilo de Heráclito, não é? Essa ideia de que ele não diz nem oculta, mas indica, é bem interessante. Vejam aí, não é? Em grego eu trago os termos para quem conhece o grego para se dar conta do que ele está dizendo, não é? Hoanax, hutomanteion estito en delphois, ute legei, ute cryptei, ala se maine, né? Mas indica. Aí no Dioscrans 22b114, para falar com saber é necessário apoiar-se sobre a comunidade de todas as coisas, como a cidade sobre a lei, e ainda mais vigorosamente, porque todas as leis humanas são alimentadas por uma lei una, a divina, pois exerce seu domínio tão longe quanto se consente, e basta e envolve a todas as outras. Mais uma vez, a profunda reverência de Heráclito perante a divindade, perante a lei divina, que, por assim dizer, baseia todas as leis humanas. Não é? É interessantíssima essa concepção, sobretudo pelo que ela diz respeito a uma visão da vida legislada numa polis. Né? A presença e o respeito das leis, o reconhecimento das leis, algo que anda tão em baixa no nosso Brasil. Né? E aí vejam, Dioscrans 22b44, é necessário o povo lutar pela lei como pelas muralhas. Né? Sensacional encerramento, essa conclamação, a defesa da lei como, né, em defesa da própria polis fisicamente, conglomera aí o que é a visão de Heráclito sobre a lei, sobre a necessidade de respeito à lei e a necessidade, ao mesmo tempo, de um engajamento em prol dos valores da polis, né, da comunidade. E aqui, entrando nos últimos fragmentos que eu pretendo citar ainda na exposição de hoje, eu lamento, né, nós já passamos de 1h30 de exposição, quase. Dioscrans 22b35, é bem necessário investigar coisas para os homens serem amantes da sabedoria. E vejam, a palavra usada por Heráclito é philosophos. Uma das primeiras ocorrências da palavra filósofo, né, na Grécia Antiga. Talvez uma ocorrência anterior apareça em Pitágoras, mas é muito interessante imaginar que Heráclito, então, descreva esses amantes da sabedoria como pessoas que se dedicam a investigações, né, das coisas. A palavra que aparece é hístoras, mesma que vai dar historia depois, não é? Perquirição, investigação, algo desse campo semântico que tem a ver com o visual, o aprender pela visão, tá? Esse fragmento é bem interessante. A coisa sábia, ter ciência do conhecimento que dirige tudo através de tudo. Dioscrans 22b41, aí uma definição do que é, né, o objeto da sabedoria, conhecimento, né? Conhecer aquilo que, né, que dirige tudo e que é tudo, né, ele próprio. Então vejam aí, é o Logos, né? É o Logos tal como tratado por Heráclito ao longo da sua obra. E o último fragmento que eu cito, natureza ama ocultar-se. A palavra que aparece como natureza é physis, e a ideia é justamente essa de que há um fundo simples, uno, sob a multiplicidade dos fenômenos, mas é difícil, por meio dos sentidos, se dar conta dessa natureza, na medida em que é preciso que esses sentidos se guiem por uma compreensão arguta, tá? Por meio de um nous, por meio de um logos, que compreenda o que possa ser compartilhado para além dessa multiplicidade atrás da qual a natureza se esconde. E aqui eu termino essa exposição que já ficou bastante longa, eu peço desculpas, né? Vocês veem que alguns desses pensamentos ou pensadores
me instigam mais, e aí eu de fato sou levado a ler mais sobre eles, a trazer mais material, e acho que muita coisa eventualmente até poderia ser deixada de lado, mas com perdas que eu não gostaria que você sofresse. Então eu tento trazer o máximo possível para as exposições ficarem as mais completas e instigantes. E termino aqui falando sobre o legado de Heráclito, as várias leituras feitas por ele, sobre ele, não é, da sua obra já na própria antiguidade, de Platão, via Crátilo e Aristóteles, passando por Teofrasto até os estoicos. Eu mencionei algumas dessas leituras, não é? Platão, por meio do seu contato com Crátilo, ele escreve inclusive um diálogo chamado Crátilo. Tudo indica que um heraclítico radical propõe a imagem que nós recebemos, não é, de um pensador do devenir, de um pensador do vir a ser radical, né, de um mobilismo constante, que não apresentaria lá muita contundência na sua reflexão sobre o ser, sobre o que permanece, então sobre o que é da ordem da identidade. Aristóteles herda em larga medida esse quadro, não é? Os estoicos têm lá suas reflexões que eles inserem Heráclito como uma espécie de precursor do seu sistema cosmológico. E as apropriações e reapropriações modernas também são muito interessantes, tá? Entre Hegel e Marx, incluindo seus continuadores, entre Nietzsche e Heidegger também. Hegel, não é, com uma leitura, digamos, sobretudo os continuadores posteriores que fazem, não é, histórias da filosofia em que Heráclito é inserido como esse pensador da transformação, do vir a ser. A gente pode pensar lá no Ferdinand de La Salle, combatidos, de certa forma, por leituras marxistas que tendem a ver em Heráclito um pensador da transformação por meio da ação, tá? Então da transformação material. E aí os fragmentos sobre a guerra, por exemplo, são muito reivindicados, eles aparecem sob a pena de Lenin, por exemplo. Entre Nietzsche e Heidegger, as apropriações desse pensamento mais polemista de Heráclito, que inclusive tem impacto para sua entrada aí, no século XX, a forma como ele é apropriado pela cultura geral, não é, um pensador da guerra, um pensador da transformação, do movimento, passa evidentemente pelas diferentes apropriações feitas aí, então de Platão a Heidegger, não é? Tendo em Nietzsche um ponto bem fundamental, né? Bem determinante. Em todo caso, a obra de Heráclito, em seu movimento de harmoniosa tensão, continua desestabilizando as várias tentativas de fixar a interpretação de seu pensamento, instigando com isso leituras e releituras sem fim. O que eu propus aqui hoje foi uma breve introdução, né? Um convite a que vocês leiam a obra de Heráclito, né? Os fragmentos, leiam comentadores, leiam mais estudos e tentem fazer a própria compreensão de vocês acerca dessa grande obra. Eu trago aqui rapidamente as referências bibliográficas de que eu me vali, não é? A passagem lá da Retórica de Aristóteles, os pré-socráticos de Giovanni Casertano, o Heráclito do Alexandre Costa, o Marcel Detienne está sempre aí no fundo das argumentações, Georges Laërce, né, para a biografia de Heráclito, o livro de Kirk, Raven, Schofield, os filósofos pré-socráticos, a edição do Markovitch, que embora eu não tenha usado, né, eu a consultei para tentar definir algumas das minhas leituras, foi bom para evitar certos deslizes. Cito ainda a dissertação do Martim Reis da Costa Silva, com quem eu conversei, né, eu agradeço muito o Martim pela nossa troca de mensagens, ele também me ajudou a guiar um pouco essa exposição, então que pode haver de acerto aí, vai um crédito para o Martim, né? A edição dos pré-socráticos, do José Cavalcante de Souza, editado por ele, e a dissertação do Celso Oliveira Vieira, que eu mencionei também. Muito obrigado, a gente fica por aqui. Eu lamento que a exposição vá chegar a mais de 1h30, mas vocês viram, é muito material, daria para conversar muito mais. Por vários desses fragmentos eu passei super rápido, seria possível selecionar alguns poucos e ficar de forma mais detida neles, mas a minha ânsia enciclopédica que vocês já conhecem é grande, eu peço desculpas e espero que seja de algum proveito. Tá? Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.